Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom, nossos irmãos, companheiros de trabalho, de labuta, né, do dia a dia. Que momento saudável para nós, pararmos um momento, pararmos um instante da fadiga da vida, do dia a dia, da correria do trabalho, para pensarmos um pouquinho nas coisas celestiais, nas coisas que são de cima. Eu quero hoje estar convosco, você dando-me a permissão de nós compartilharmos juntos desse trabalho. Você pode também se inscrever no nosso canal, que tem uma diversidade de coisas no nosso canal. Você pode se inscrever, pode também dar o seu like, compartilhar com seus amigos, seus parentes, e tirando algumas dúvidas também a respeito das coisas sagradas, que está a importância de pararmos um pouquinho para refletirmos a respeito das coisas sagradas. Eu quero falar hoje um pouquinho a respeito de congregar. Congregar, congregação, reunião. Então, muitas das vezes causa uma dúvida e gera até um pane na mente de muitas pessoas. Será que precisa eu congregar, eu fazer parte de uma igreja, eu estar indo a uma igreja? É necessário eu ter uma vida contínua de participar dos cultos, dos trabalhos, das reuniões, ofertar, dizimar, contribuir? Há necessidade disso? E eu quero fundamentar alguns pontos aqui diante da Bíblia, porque falar sem base bíblica não é saudável a ninguém. A pessoa falar o que pensa tem direito. A pessoa tem direito de expressar o que pensa, não para trazer uma definição o que nós devemos ou não fazer a respeito da nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, falando aqui de congregar, vamos para a Bíblia, começando no Velho Testamento, que é o princípio de todas as coisas. No Salmo 22, versículo 22, diz assim: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Congregação está dizendo onde congregam-se grupos ou grupo de pessoas. Congregação já tem a definição onde as pessoas congregam. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia necessidade da igreja, ou que seja, os hebreus, que Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Começando com Abraão, que Deus chamou, era o seu nome inicial, original, Abrão. Deus chamou Abrão para ter um relacionamento de comunhão com Abraão. Deus teve um plano com o patriarca Abraão, que foi considerado o nosso patriarca da fé. A princípio não tinha os templos construídos de concreto, de alvenaria ou de madeira, como nós vimos nos dias atuais. Deus se comunicava com as primeiras famílias, com as primeiras pessoas, chamava eles a um relacionamento, ou que seja, uma conversação, um plano. E foi exatamente o que Deus trouxe a Abraão, um plano, um projeto, uma proposta, e Abraão, pela fé, aceitou o plano de Deus, saindo, desligando-se do meio da sua parentela, dos seus rudimentos originais, naturais, com parentes, aquele pessoal
né, que ele se relacionava, e Deus tirou Abraão de um lugar para outro lugar. A própria palavra igreja vem do original, trazido a raiz do aramaico, eclésia. Eclésia quer dizer aquele que foi tirado de um lugar para outro lugar. Então Deus começou a tratar com os homens. E vimos Deus, no decorrer da história, né, do Antigo Testamento. Eu não vou discorrer teologicamente, até porque o vídeo ele ficará muito grande, muito extenso, a nossa exposição. Mas vimos aqui Deus chamando o povo a congregar. Sempre Deus chamou o povo a congregar. Nós vimos aqui o salmista no Salmo 22, versículo 22, dizendo: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então isso aqui, no meio da congregação, onde se reúnem pessoas para congregar. Hebreus 10, 25, nos traz aqui uma revelação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então observa-se bem. Observamos-se bem que o escritor aos Hebreus, e alguns teólogos até, pela linhagem pedagógica que tem esses escritos sagrados, dizem que o linguajar, o traçado do planejamento desse livro, pedagogicamente, é de Paulo. Até mesmo as revelações que Paulo sempre recebeu dos demais escritos, está aqui à luz dos Hebreus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Há essa recomendação. E tem a língua do apóstolo São Paulo. Essa palavra não deixando é uma determinação. Não é uma solicitação, olha, se for possível, por acaso, se der certo, se... Não, aqui é uma ordem. E essa ordem, ela parte, sem dúvida, dos céus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então veja só, como é costume de alguns. Não é costume da maioria, não é da totalidade, mas é costume de alguns. Porque geralmente, nas congregações, onde congrega-se o povo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para prestar o seu culto a Deus, sem sombra de dúvida, tem aquelas pessoas que se rebelam, tem aquelas pessoas que se afastam, se desviam-se dos princípios, dos ensinos, da doutrina, e foge para levar a sua vida individual, a sua vida particular e assim sucessivamente. Mas a recomendação de Deus é não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E exatamente naquele tempo já trazia essa instrução, essa orientação para os irmãos até então do Novo Testamento, da Igreja Neotestamentária. Ademoestando-nos uns aos outros. Então veja só, para que haja admoestação. E é exatamente o que os rebeldes não gostam. Não gostam de serem admoestados, não gostam de serem corrigidos. São pessoas que se rebelam contra Deus, se rebelam contra a igreja, contra a congregação e saem perambulando por aí como desobedientes, pessoas descompromissadas com
o reino de Deus, descompromissadas com o que é bom, descompromissadas com o que é sadio, descompromissadas com aquilo que vai edificar a sua vida espiritual. Então nós vimos aqui, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? Exatamente o grande dia do Senhor. E nós temos vistos, você pode ser até testemunha dessa realidade. Nos últimos dias tem se aumentado grandemente o número dos desengrejados, aqueles que saem das igrejas, se rebelam, se desviam dos caminhos do Senhor, ou até mesmo a discordância. A Bíblia sempre trabalhou com a concordância. Jesus diz: o que concordardes, o que dois dentre vós concordardes acerca de qualquer coisa, será aceita por meu Pai que está dos céus. Então a concordância é muito importante na comunhão, na unidade do povo de Deus, ou da igreja que está ali congregando. Reverendo, mas qual é a igreja certa? A igreja certa é a igreja que Jesus vai arrebatar, ou que seja, os seus escolhidos. Então, ninguém pode dizer a denominação que eu faço parte é a denominação que salva, é a denominação correta, é a denominação pura. Não. A igreja certa é aquela igreja que será tirada do meio das igrejas, ou que seja, no meio das congregações. É tanto que Jesus diz que virá buscar naquele dia os seus escolhidos. E Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a porta larga e o caminho espaçoso é o que conduz à perdição. E muitos, Jesus deixou bem claro, e muitos entram por essa porta larga e caminho espaçoso. Por quê? Porque lá aceita tudo. Lá leva tudo. Toda a bagagem do pecado, da iniquidade, a pessoa entra por essa porta larga. A pessoa quer se sentir confortável. Não, aqui está bom demais, para mim estou satisfeito, estou feliz, estou alegre, eu me sinto bem. Não é isso. Tudo bem, respeitamos o posicionamento de cada um. Mas nós vimos a recomendação para nós procurarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a nossa vontade. O evangelho sem renúncia não é o evangelho de Cristo. Aquele evangelho que a pessoa abraça, não a partir de hoje eu sou cristão, a partir de hoje eu sirvo a Deus, mas do seu jeito, da sua maneira. Se levava uma vida, continua levando. Não houve mudança. O evangelho de Cristo, meu amigo, minha amiga, precisa mudança. Precisa mudança de vida. O próprio nome eclésia, igreja, foi tirado de uma posição para outra posição. Se a pessoa mentia, não vai mentir mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se furtava, não vai furtar mais. Se defraudava o seu patrão, não vai defraudar mais. Se defraudava o seu sócio da empresa, do negócio, da atividade, não vai defraudar mais. Se desonrava a sua mãe, não vai desonrar mais. Se desonrava o seu pai, não vai desonrar mais. Se traía a sua esposa, não vai trair mais. Se adulterava, não vai adulterar mais. Se fornicava, não vai fornicar mais. Se era um enganador, um enrolão, não vai ser mais, porque mudou. Houve uma mudança de uma posição para outra posição. Isso é igreja. Mas o indivíduo que diz, não, eu sou cristão agora, eu sou de Deus, eu estou indo da igreja, eu estou participando, glória a Deus, excelente, maravilhoso, mas a vida mudou,
da vida pregressa com, a partir de hoje, ou continua a mesma coisa? Continua na bebidinha, na bebida social, na mentirinha, no engano, continua no seu cigarrinho, no seu charutinho, continua a sua vida, mas que mudança houve? O evangelho é mudança. O evangelho é renúncia. Ah, mas eu gosto da minha maquiaginha, da minha pinturinha, eu gosto tal, eu sou vaidosa tal. Procure se Deus está satisfeito com isso. Procure a Deus. Não é procurar o seu pastor, não. O seu pastor pode ser punido também por não ensinar a verdade. Não é o pastor que vai salvar, não é o bispo que vai salvar, não é o apóstolo que vai salvar, não é o diácono, a diaconisa, o evangelista, o missionário, não é. Quem salva é Jesus. Naquele dia, você vai prestar conta, vai chegar diante de Jesus. Hoje, Ele é o nosso Salvador. Hoje está pronto para nos perdoar, para transformar, nos redimir. Mas naquele dia ele estará como juiz. Como diz assim, aproximando-se aquele dia. É aquele dia que a pessoa será chamada, que seja na primeira ressurreição, ou depois da outra, segunda, 1000 anos depois, será chamado na segunda ressurreição para chegar diante do grande, e aquele grande, ele não é mais salvador, ele não é mais perdoador, ele vai ser juiz. E um juiz que julga com a sua balança de equidade. Sua balança que pesa com justiça. Então, exatamente aí, meu amigo, minha amiga. A pessoa pode levar a sua vida, congregando ou sem congregar, da maneira que seja, servindo a Deus ou não, em comunhão com o corpo de Cristo. Jesus instituiu a sua igreja. Quando Jesus instituiu a sua igreja, nós vimos a igreja instituída no Novo Testamento, Eclésia, no Novo Testamento. João começou a evangelizar como profeta, depois chega Jesus batizado por João, e aí começa, depois de 40 dias de oração e jejum, Jesus começa o seu ministério de evangelização, ministério de redenção, ministério de planejamento, de levar o perdido à salvação, de resgatar o perdido e trazer a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Porque Paulo diz, não há outro nome pelo qual deve ser dado o nome de Jesus, a não ser o nome de Jesus. Não é são isso, são aquele, são esse ou são aquele outro que vai nos perdoar. É Jesus Cristo. Com todo respeito à bendita Virgem Maria, que foi a mãe do nosso Salvador. Ela trouxe a vida, a terra, né? Nosso Salvador. Ela foi escolhida para trazer o Salvador da humanidade ao mundo. Ela foi um instrumento usada pelo Espírito Santo, como muitas outras senhoras também são usadas por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas a própria Maria, ela reconheceu que precisava de Jesus Cristo para ela ser salva. Ao ponto que no seu canto ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando Maria diz em Deus, meu Salvador, ela diz em Jesus, o meu Salvador. Reconhecendo Jesus como Deus, como enviado dos céus, como o Messias prometido,
como a segunda pessoa da Trindade que veio ao mundo resgatar os pecadores, a qual ela também precisava de ser resgatada através do próprio Filho que ela deu à luz, chamado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus amigos, minha amiga, a importância de nós estarmos cada dia nos chegando a Deus através da sua palavra. Aí Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. Então Jesus dizendo, reunido no meio, eu estou no meio deles. Deles quem? Dos congregados, daqueles que estão congregando, adorando o seu nome, louvando o seu nome. Tenha cuidado com as doutrinas de demônios que estão surgindo por aí. Precisamos ter cuidado, porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas das internets, nas redes sociais, falso profeta dos púlpitos, dos altares, e precisamos ter cuidado. Por isso que Jesus recomenda, examinais as Escrituras, porque nelas cuidais em ter a vida eterna. Examinar não é tão somente estudar, é fazer o exame profundo das Escrituras. Reverendo, mas eu tenho dificuldade. Peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar graça para você entender o plano da salvação, da redenção que vem através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. O compromisso de Jesus de se fazer presente, onde estiverem orando, adorando-o, cultuando-o. É por isso que nós devemos cultuar a Deus. Tirar o nosso momento para cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Atos 2:1 para complementar, diz. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque Jesus ordenou a todos, ficai na cidade de Jerusalém, aos discípulos, até que do alto sejais revestidos de poder. E lá foram para o cenáculo, buscando o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Ficaram ali cerca de uma semana. 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, porque essa foi a promessa de Jesus antes de ele subir. E ele subiu e disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele voltou para os céus. Voltou para o seu trono, foi recebido com poder e grande glória e mandou o Espírito Santo para estar revestindo a igreja, revestindo os discípulos para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a iniquidade e vencer o mal em seu nome. Mateus 25:32 diz, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso ele está falando naquele dia, naquele grande dia, onde ele estará reunindo todas as nações da terra, ricos, pobres, grandes, pequenos, todas as nações da terra chegarão diante dele e ele vai estar separando um por um aqueles que pertencerão ao seu reino e aqueles que perderão também o direito de entrar e fazer parte do seu reino.
Pai, eu oro em nome de Jesus, abençoando esta pessoa. Este meu ouvinte, esta pessoa, meu Deus, que assistiu esse vídeo, eu peço-lhe a bênção sobre ele ou ela, onde estiver agora, Senhor. Se estiver passando por um problema, dificuldade, ou afastado dos seus caminhos, desviados dos caminhos de Deus, sem estar congregando, sem estar participando, meu Deus, da comunhão dos santos, que possa nesse momento ser restaurado, ser alcançado pelo poder do Espírito Santo, todos os demônios, principados e potestades que estejam influenciando a mente, o coração, a alma, o espírito, seja repreendido em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Ouvintes, Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo e mande para um amigo, dê o seu like, se inscreva nesse canal que também pertence a você. Meu forte abraço e até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus. Até lá.